Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos acompanhando um aumento de tensões aqui no Brasil, na área da economia e da política, num ambiente que os economistas chamam de variação do câmbio flutuante, que está fazendo com que o dólar fique cada vez mais valorizado com a perda do valor da nossa moeda nacional. Existem seres humanos que estão operando no meio dessa história toda. No lado político, nós temos o presidente da República que faz cobranças públicas do porquê que esse câmbio está chegando nesse nível que está chegando aqui no Brasil. Existem razões técnicas, razões econômicas para essa situação acontecer como está acontecendo? Pois bem, esse tipo de tensão está fazendo com que boa parte da população brasileira, que nunca prestou atenção em alguns aspectos da economia, comece a observar algumas situações que dizem respeito à nossa realidade concreta. E a coisa que os grandes veículos de comunicação, o poder econômico aqui no nosso país nunca quiseram é exatamente isso, que as questões que dizem respeito à economia aqui no nosso país fossem democratizadas, fossem popularizadas, que o povo brasileiro começasse a perceber que existem alguns agentes humanos que operam na nossa realidade e que estão ali dentro de estruturas muito poderosas, como, por exemplo, o Banco Central. O dólar subiu bastante. O povo brasileiro tende a perder com essa valorização do dólar. Mas algumas pessoas não perdem. Quem são essas? Aquelas que têm as suas economias em dólar. E uma dessas pessoas que tem as suas economias em dólar é o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, que diante dessas circunstâncias já era para ter pedido o boné e ido embora há muito tempo. A situação que nós temos hoje na estrutura política que envolve o Banco Central e o governo atual, o governo Lula, mostra que há uma incompatibilidade. Mas quem é que tem a delegação do povo para estar fazendo algumas estratégias, está tomando algumas atitudes com o ônus que essas atitudes recaem? É o presidente do Banco Central ou o presidente da República? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos e, sobretudo, sobre uma coisa que está acontecendo aqui do lado também, que a gente não vê os veículos de comunicação comentarem. A Argentina está derretendo. A moeda da Argentina, se a nossa está sofrendo alguns problemas, a deles aqui está sendo pulverizada. A Argentina hoje está numa tensão absoluta, porque todos os analistas que eu tenho acompanhado lá estão observando a possibilidade de uma desvalorização radical do peso. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas dessas histórias, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, participe aqui das nossas atividades, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui aos fatos, né, gente? Olha, nós vamos ter aí algumas turbulências aí, isso aí é inescapável, né? Lula convoca reunião para discutir alta do dólar. Moeda sobe sempre que o presidente fala. Poxa, então que variação maluca é essa de moeda, né? Então, o humor do presidente. O presidente acordou virado no giraia, o dólar vai disparar. O presidente acorda bonzinho e fala coisas que o mercado quer escutar, o dólar desaba, né? Que coisa, né? E se o presidente quiser dar um migué? Ele disseram um monte de coisas assim que o mercado está almejando, como, por exemplo, ferrar os pobres aqui no nosso país, porque isso aí o mercado vai ficar feliz e o dólar vai despencar, o dólar vai ficar lá embaixo, né? Então existem algumas coisas que estão sendo muito importantes do presidente da República e está suscitando alguns debates, né? Isso vai fazer, inclusive, com que ele reúna apoio da opinião pública para fazer alguns enfrentamentos, né? Enfim. Então está aí esse fato, né? E aí a gente vê notícias como essas aqui no meio dessa história toda. Campos Neto, pausa na queda do juro tem a ver com mais com ruídos do que com a economia. Então, é uma dessas criaturas que joga a gente com uma seguinte reflexão. O que o senhor Roberto Campos está fazendo à frente do Banco Central? Ele está em oposição ao presidente que foi eleito pela nação. De que interesses ele está zelando ali à frente do Banco Central? É uma figura que a gente possa dizer que está preocupada com o povo brasileiro, está preocupada em fazer alguma coisa em consonância com o governo federal,
com um governo que foi eleito pela maioria do povo brasileiro. Então já é uma coisa assim meio esquizofrênica, né? O que esse sujeito indesejado e indesejável está fazendo ali, sobretudo com uma mácula que ele não explicou, porque ele entrou na justiça para que ele não tivesse que dar explicações do porquê e quanto, onde e quando ele tem dinheiro lá fora, dinheiro em dólar, né? Portanto, ele nesse momento, com muitas turbulências aqui no Brasil, ele está se dando bem, ou está com o dinheirinho dele muito bem guardado, ou sobretudo com a perspectiva de valorização, né? É uma coisa que demonstra um conflito de interesses muito grande. Essa matéria aqui da Carta Capital, que eu vou colocar na descrição do nosso vídeo de hoje, tem esse título aqui: Relatório da Comissão de Ética sobre Offshore é desfavorável a Campos Neto. Então, gente, ele vai ter que prestar contas disso aí, né? E o presidente Lula, se quiser pegar pesado, tem que começar a questionar a legitimidade dessa criatura à frente do Banco Central. Hoje eu vi uma matéria aqui no My News, muito interessante, falando dessa incompatibilidade. Uma entrevista aqui, quer dizer, uma roda de conversa aqui com o ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, né? Que é um tucano, né? Ou era um tucano, né? E, portanto, está longe de ser um comunista, um socialista, enfim, uma pessoa aí do mundo liberal, mas que entende também essa incompatibilidade do Roberto Campos ali. Vamos acompanhar aqui a fala dele, vamos lá. Eu acho que o Luiz Carlos está levantando um ponto que o teste verdadeiro para determinar o compromisso do Banco Central. Agora. Não é agora. Tanto que após a escolha da presidência. A minha posição, quando a economia começar a desaparecer. A minha posição, até eu falei isso com o Valdo de Rio, assim, o Roberto Campos já devia ter pedido demissão. Eu também acho. Você sabe, a gente percebe na vida, tem certos momentos que são críticos, que são os momentos que você pode mudar de posição antes de entrar na coisa. Tem timing para entrar e tem timing para sair. Tem timing. Mas ele já está dizendo que Roberto Campos deveria pedir demissão? Já devia ter saído. Fora, não adianta eu ficar mais 6 meses se existe essa perspectiva. Antecipa. Sabe por quê? Tem uma palavra em inglês que é o ownership, de quem é dono da responsabilidade daquele valor, que hoje é o Roberto, está representado na pessoa do Roberto. E aí ele vira alvo, né, de maneira oportunista, dessas pressões políticas em relação ao Banco Central. Talvez ele queira entregar algo diferente. Ele já falou em transição antecipada. Então, gente, é muito interessante isso que foi levantado aqui, nessa roda de conversas. Porque é o seguinte, se o Roberto Campos Neto sabe que a política econômica do nosso país está indo numa direção, a direção essa que ele não concorda, e ele sabe que vai mudar, porque ele não vai permanecer à frente do Banco Central, o que seria ético, seria correto, seria decente, ele que é um homem do mercado, ele entregar o boné, facilitar as coisas e cuidar da vida dele no mercado financeiro e do dinheiro que ele tem lá fora, né? Mas não, está ficando contra tudo e contra todos não, né? Ele está ali para atender os seus patrões reais, os grandes banqueiros, o sistema financeiro que explora o Estado brasileiro e, portanto, explora o povo brasileiro. Então, uma campanha fora Campos Neto não vai tardar a acontecer, não. Sobretudo se o presidente da República começar a mostrar para a sociedade o que está acontecendo. Nós temos aqui um soldado que está atirando para dentro, né, do quartel, um sentinela que está atirando para dentro do quartel, e aí não dá, né? Enfim. Mais à frente a gente vê o seguinte: algumas matérias, né, dizendo, sempre colocando acentuando que a fala do presidente da República que é um propulsor dessa moeda subindo aqui no Brasil, né? Vamos lá. Realmente agora passou um pouco do ponto, ainda que a gente compreenda o direito do presidente, né, de demarcar o seu espaço de poder, de tentar apresentar a sua agenda e defender a sua agenda. Eu acho que a partir do momento em que a repetição se torna diária, ministro da Fazenda, que é um ruído que não ajuda o governo e dá ao mercado exatamente aquilo que ele precisa para justificar uma especulação. Então, quer dizer, o presidente tem que consultar todo dia o mercado quer que o presidente da República diga, né? Gente, vocês que acompanham o nosso portal já viram eu dizer várias vezes que a extrema-direita aqui no nosso país e o mercado são umbilicalmente ligados. Não é à toa que o Bolsonaro fez as atrocidades que fez aqui no nosso país, mas por ter entregue a área de economia por uma quadrilha de vigaristas, enfim, ele ficou blindado, inclusive ele ajudou a matar milhares e milhares de pessoas aqui no nosso país com o comportamento dele e não foi destituído, não foi empichado, não sofreu nenhum tipo de ação concreta, porque inclusive os
os veículos de comunicação se faziam de desentendidos. Não cobraram o Procurador-Geral da República, não cobraram o Parlamento Brasileiro, o presidente da Câmara, não noticiavam todas as atrocidades que ele falava e não davam o nome dele nas matérias que fazia sobre a pandemia aqui no nosso país, como a gente sempre denunciou aqui no nosso portal. E hoje a gente vê esse tipo de situação materializada, né? O Flávio Bolsonaro colocando aqui a fala dos jornalistas da Globo News, que estão na mesma direção nesse quesito, né, de atacar o governo Lula, pelas posturas que o Lula está começando a ter de enfrentamento a uma política que está sendo feita apartada lá pelo Banco Central contra as políticas econômicas que estão sendo traçadas pelo governo. Vamos ver aqui. Ataque especulativo. E um dos agentes principais desse ataque especulativo é o presidente da República. Cada vez que Lula ataca a independência do Banco Central, o dólar dá um salto. Não é o único fator, existe também o problema do arcabouço fiscal fazendo água, existem fatores internacionais, mas cada vez que Lula ataca a independência do Banco Central, o dólar dá um salto. Será que o Banco Central deve intervir no mercado cada vez que o Lula fala? Será que nós devemos criar uma dinâmica na qual Lula ataca a independência do Banco Central, produzindo alta do dólar? Só tem uma coisa que o Demétrio falou no meio dessa história toda, falou assim, se o governo Lula está preocupado com essa situação, tem que propor uma emenda constitucional, tem que propor alguma iniciativa legislativa para mudar essa situação, porque ela está demonstrando ser incompatível com a realidade econômica do nosso país, com o propósito de um governo que foi eleito pelo povo brasileiro e fica manietado por uma meia dúzia de tecnocratas vinculados ao mercado financeiro, que acaba mandando de fato nos destinos do povo brasileiro, né? A gente vai vendo aqui os alucinados bolsonaristas fazendo já uma campanha da vinda do Milei aqui no Brasil, no meio dessa história toda, né? E eles estão criticando aqui o fato mesmo na grande mídia, ter levantado-se uma questão de que, olha, o Milei veio aqui para o Brasil para fazer discurso, sem vir numa missão oficial, para atacar o presidente da República, para chamá-lo, xingá-lo de todo nome, isso vai dar um conflito diplomático. E aí ele está dizendo, a direita está dizendo que aqui isso é uma interferência do nosso país na política interna do outro país. Vocês vejam só como é que essa gente é mau caratista, como eles são bandidos, né? Milei ataca Lula e argentino é visto no Planalto como agitador político. Bom, o governo Lula não quer reagir a esse psicopata porque ele está se desmilinguindo lá. O que nós temos hoje na economia, comparando o Brasil e a Argentina, é isso aqui. O risco país da Argentina saltou de quando o Milei tomou posse para agora de 1.456 pontos para 2.589, uma variação de 1.133 pontos. O Brasil passou de 133 para 166. Então o risco Argentina, gente, está estratosfericamente superior ao risco Brasil. E essa criatura acha que pode vir aqui ditar normas, né? Gente, você entra em todos os canais hoje na Argentina, é impressionante, todos os analistas estão dizendo que a Argentina está à beira de um precipício, que eles estão aguardando a qualquer momento uma super desvalorização do peso argentino. Como vocês podem ver, o presidente deles lá está apoiado pela grande mídia, pelo mercado financeiro e o peso está derretendo. Aqui o presidente da República está tentando negociar, está tentando ali fazer a política sem muitos solavancos com aquilo que é chamado de mercado, mas parece que não vai ter refresco não. Não restará outra alternativa do presidente da República, senão ir para cima, ir para o confronto, explicar para o povo brasileiro o que está acontecendo. Será que o povo brasileiro, que é o maior prejudicado nessa história, vai concordar mais com o senhor Roberto Campos Neto que com o presidente da República, querendo fazer uma série de coisas e está sendo impedido por isso, por essa realidade? Bom, isso vai levantar muitas questões e eu acho que isso vai ser muito positivo no final da história. Bom, eu fico por aqui. Mande sua opinião para o nosso portal, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!